Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos nessa! Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, Valéria. Boa noite, Dea. Boa noite, Rose. Boa noite, Frank. Boa noite, boa noite. Boa noite, Flávia. Vamos chegando. E hoje nós vamos conversar. Boa noite, Adriane. Vamos conversar sobre doenças autoimunes. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Vamos lá. Ok. Vamos nessa. Cadê? Não tá entrando, não? Agora sim. Henrique Altran, boa noite, meu amigo. Boa noite, doutor Felipe Viana. Tranquilo? Tranquilo demais. Tranquilo como grilo. Isso aí. Como é que você tá, meu amigo? Prestes a sair de férias? Prestes a sair de férias. Última live antes das férias. Tem uma aula depois, né, do clube de leitura, hoje, 19h30, mas essa é a última live antes das férias. Cara, esse negócio de sair de férias cansa. Rapaz, cansa. Eu não vou sair de férias não, mas vai ter esse feriado aí agora, essa semana. Aí eu vou viajar com a vovó Densa. Imagina aí. Ela quer ir visitar a terra dela, é perto da tua terra aí, lá em Pau dos Ferros, na divisa DRN com o Ceará. Meu amigo, 2 dias a gente vai passar lá, 3 dias, né? Rapaz, tá dando trabalho esse negócio. Tu é doido, a gente tem que adiantar muita coisa, cara. Sim, senhor. Nossa Mas eu disse, não vou perder essa chance de certeza, viajar com ela não, nada. entendeu? Você tem que deixar tudo pronto para você viajar e viajar despreocupado, né? Tranquilo, certeza. É isso aí, é isso aí. E eu Quer dizer imagino que você que vai para Pau dos Ferros. Eu vou ficar em Martins, que é uma serra perto de lá, porque Pau dos Ferros é quente, meu amigo. E Martins já é Com esse 19. nome, meu amigo, Pau dos Ferros não tinha como pode ser crer, muito tinha como fresquinho, né? fosse pau dos... Não, eu imagino que sua cabeça deve estar a milhão aí, né? Organizando lá. Nossa, pode falar já? Não pode. Rapaz, tem um Tá bocado de ficando coisa legal, boa, tá tem um ficando bocado de coisa legal boa, tá lá. ficando massa, tá ficando bom. Pessoal que não está entendendo o que é que nós estamos falando da terceira edição da Jornada Rebelião Saudável, que vai ser, a gente já divulgou a data, né? De 23 a 28 de outubro desse ano, teremos a terceira edição da Jornada Rebelião Saudável com novidades. Vocês já sabem, né, de outras lives que o Felipe vai ser um dos palestrantes, né? Então, vai nos abrilhantar com esse seu carisma, né? Com essa sua beleza. Aqui em Natal a gente fala assim, diga mais que eu pago seu lanche. Não, Altran, olha, eu já era para ter participado, essa é a verdade. Sendo que eu sempre perdia lá a data quando você colocava, entendeu? Mas dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo. Tô feliz de verdade, de Felipe participar. Viana vai ser muito massa, cara. Esse evento vai ser muito show. Só a nata. Só a nata, né? Eu não vou falar mais nada, porque senão a gente dá os spoilers todos. Mas eu quero só dizer que vai ter palestrante internacional na jogada. Entendeu? E que o evento vai ser muito show. Preparem-se para ficar animados quando a gente... Por enquanto a gente vai só criar expectativa, o pessoal fica ansioso. Tu acredita que já teve gente vindo no meu Instagram, no direct do Instagram e no WhatsApp? Quando é que abre? Qual é o site? Eu digo, rapaz, vocês não viram não, tem escrito aguarde lá, rapaz. Acredito. Esse povo é muito aperreado. Vai ser legal, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Cara, você deu a ideia da gente falar sobre doenças autoimunes. Você está tendo muitos casos de doença autoimune por aí? Conta aí para mim. Altran, eu acho que desde quando eu comecei a atender, nunca parou. Nunca parou de ter doença autoimune, entendeu? Cara, e eu vou ser... Hã? É tanto assim? Rapaz, eu acho que semanalmente, toda semana eu atendo, viu? Toda semana eu atendo gente com autoimune. É uma coisa que tá muito... Tá na moda. Eu não ia dizer moda, mas assim, tá muito evidenciado pelo padrão alimentar nosso, né? Pelo padrão nosso alimentar tá muito ruim. Aí gera o quê? Gera isso, entendeu? É verdade. Aí eu disse, eu acho que é um tema, quando você falou, eu disse, eu acho que é um tema muito relevante. E olha, cada live dessa
que eu já lhe disse, é uma aula que você dá, meu amigo. Então, quem assistir essa aula vai entender o que é doença autoimune e vai sair daqui com algumas atitudes a serem tomadas É para verdade. tentar, A gente tentar vamos diminuir, trabalhar né? os aspectos práticos, né? Para ver se a gente Uhum. consegue trazer as pessoas para entender um pouco sobre essa questão de doença autoimune. Realmente você tem toda a razão, tá? É uma doença, são doenças, um conjunto de doenças que está cada vez mais prevalente, né? Sim. Assim, praticamente todo mundo tem uma doença autoimune, uma condição autoimune, né? Está ficando cada vez mais prevalente. E minha visão é de que não é só alimentação, viu, Felipe? A minha visão é de Verdade, que verdade. eu não tenho como dizer exatamente o que é, né? A gente sabe que a alimentação tem um papel muito importante e é sobre isso que nós vamos falar principalmente, mas a quantidade de xenobióticos que está presente no Tudo que nosso agrida ambiente, nosso corpo, né, Altran? Então, contaminantes ambientais a aí é só gente o que tem, meu amigo. você tem alguma doença autoimune, Felipe? Que eu saiba não, até Eu agora. também até agora não. Então nós podemos nos considerar pessoas de sorte ou mais evoluídos. Não, nós Ou, somos pessoas de sorte porque hoje em dia, pelo nível de exposição a xenobióticos, a gente não ter uma doença autoimune é muita sorte, viu? É muita sorte. Infelizmente. por onde a gente se vira tem contaminante Cara, ambiental e você tem componente ambiental em praticamente todo buraco, bicho. Você tem componente tudo. ambiental xenobiótico na roupa que você está usando. Isso. Você usou lava-roupas, usou amaciante, Amaciante. Isso. passou sabonete na pele, passou desodorante, botou shampoo. Tudo isso são contaminantes que Ó, não estavam no nosso acervo de substâncias naturais com as quais a gente entrava em contato com frequência. Tem uns que são fraquinhos, não tem efeito isso, quase nenhum, isso. mas tem outros que né, e a gente vê aí Quando a casos, por gente exemplo, junta tudo, né, Altran? eu vou falar de um exemplo, por exemplo, protetor solar. Protetor solar é um negócio complexo. Por quê? Por exemplo, eu não uso protetor, mas meu Também não. filho mais novo é hiper, ultra, mega branquinho. Então, por exemplo, eu vou passar 4 dias na praia agora. Eu vou ter que botar protetor solar nele, bicho. Tem que Porque botar. senão é pior. Tá entendendo? Ele vai pegar uma Isso. insolação. Tá entendendo? Então Pior, pior. você fica naquela história. O que é que eu faço? Eu boto o protetor solar, eu deixo pegar sol. O que é pior? O que é menos ruim? Né? É bem complexo. Bem complexo. É O mundo complexo. que a gente vive hoje é um mundo onde a gente tem que tomar muitas decisões. A gente vai tentando se equilibrar ali, entendeu? Escolhendo o menos pior aqui, menos pior acolá, mas que é difícil, é. Mas é complexo. É complexo. Muito bom. Então, acho que para a gente começar a falar sobre doença autoimune, Felipe, acho que é interessante a gente falar sobre o sistema imunológico e sobre o que é essa questão de imunidade, para o pessoal poder entender mais ou menos como é que funciona. E o nosso sistema imunológico é um negócio, assim, formidável. Né? É uma estrutura, um sistema que tem uma capacidade de reconhecer o que é nosso e o que é que não é nosso. Né? Um Então, exército poderoso. é um exército muito poderoso, muito interessante mesmo. Né? Então, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, o sistema imunológico, ele começa a funcionar a partir do momento que se estabelece o embrião. Na verdade, o feto, né? Já é mais lá na frente que ele se forma. Mas o que acontece? Esse período onde o feto, o embrião, está dentro da barriga da mãe, é um período onde ele é estéril. Não há contaminação de bactérias. Não há contaminação por vírus. Não tem nada disso está lá dentro, entendeu? É um ambiente, em teoria, claro, né? A gente sabe que existem alguns vírus e algumas bactérias que conseguem ultrapassar, mas em teoria nós temos um ambiente estéril. E aí esse é um ambiente propício para o nosso sistema imunológico reconhecer as células que ele possui. Então é como se você tivesse cada célula do nosso corpo com uma identidade. Essa identidade é dada através de uma estrutura extracelular chamada de glicocálix, que é composto tanto de glicoproteínas quanto de glicolipídios. Né? Então, é como se fosse uma floresta. Se você olhasse no microscópio eletrônico, você ia ver uma floresta ao redor da célula. Né? Que são o quê? São proteínas que têm
carboidratos e outras proteínas associados, são lipídios que têm proteínas associadas e carboidratos, que fazem essa identificação, como se fosse uma espécie de impressão digital de cada célula que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, o que é que o sistema imunológico vai fazer? Ele vai fazer um screening, ele vai ler todas as células para poder detectar que aquelas células são dele, são nossas. Tá entendendo? Então, é o que a gente chama de self. Então, ele através desse trabalho, desse screening, ele consegue perceber quais são as células dele. Porque, veja bem, o sistema imunológico, Felipe, ele não é responsável por combater organismos maus. Ele é responsável por combater organismos que não são ele mesmo. Diferença. Tá entendendo? Então, o meu sistema imunológico, ele vai combater vírus, ele vai combater bactéria, ele vai combater protozoário e ele vai combater o Felipe também. Se tiver célula do Felipe rodando dentro de mim, vai ser combatido. Se tiver célula de qualquer outra pessoa. Por isso é que os transplantes nem sempre dão certo. Isso. Porque tem essa distinção. Então, existe um sistema que a gente chama de sistema de histocompatibilidade. O que é esse sistema de histocompatibilidade? É um sistema composto por esse glicocálix e composto pelas células que leem o glicocálix e interpretam aquela estrutura como sendo uma estrutura própria, self. Né? Quando ele vai ler o glicocálix e ver que aquela estrutura é non-self, ou seja, é uma estrutura que não pertence ao próprio corpo, ele produz anticorpos para destruir. Ok? Então, esse é o princípio básico do sistema imunológico. E a evolução, eu estou escutando um chiado, cara, é o teu ventilador, né? Rapaz, ele tá longe, tá no fraquinho. Deixa eu mudar aqui. Aqui tá fazendo 55 graus hoje, Elton. Vê se melhorou aí. Zerou o barulho. Melhorou? Tá. Segura, é bom sauna, cara. Sauna, efeito hermético, é importante. Rapaz, eu tô doido aí pra essa serra, pra ficar lá com 18 graus em cima de uma serra, olhando pra nada, no frio, tocando violão. É isso que eu quero, porque eu não gosto de calor demais, não. Bom demais. Cara, agora, esse sistema de histocompatibilidade, ele é uma coisa extremamente importante, porque a pluricelularidade só começou a acontecer depois que isso se desenvolveu. Porque nós somos organismos pluricelulares, né? Nós somos organismos que temos trilhões de células. Como é que um organismo que tem trilhões de células consegue se associar, né? Se a gente for lá para trás, teve que ter organismos que se uniram e que começaram a dividir tarefas, a tal ponto dessas tarefas divididas impossibilitarem a separação dessas células. Tá entendendo? Criou essa dependência ali. Criou sua dependência. A mitocôndria não, células, como é? A mitocôndria, né? A mitocôndria foi dentro da célula, né? Mas aqui são várias células distintas. Agora, a questão, cara, é que para essas células se associarem, elas tinham que se suportar. Então, eu preciso suportar você, eu preciso aguentar você com as suas particularidades, você precisa aguentar as minhas particularidades. Daí vem esse sistema de histocompatibilidade. Entendeu? Porque permite que as minhas células da pele aguentem as células musculares, aguentem as outras células. Por quê? Porque são células que têm uma certa compatibilidade. Tá entendendo? E é o sistema imunológico encarregado de fazer essa distinção. Então, durante a vida intrauterina, ele faz o screening de todas as células e registra todas as temperaturas. Eu vi que a temperatura, né? Registra todas as superfícies das células e encara aquelas células como células dele. É por isso que quando você tem infecções virais mais sérias, como é o caso da rubéola, você pode causar problemas na formação da criança. Entendeu? Porque esse DNA do vírus se incorpora no DNA da criança, podendo causar problemas. Né? Então a criança nasceu. Na hora que a criança nasceu, ela começa a ter contaminação. Certo? Então começa o jogo de gato e rato. Tá? Porque não existe um nascimento estéril. Até existe. Pode existir um nascimento estéril. Mas a partir do momento que você entra em contato com o ar, você começa a ter contaminação. Então, por exemplo, durante o parto normal, nos momentos que antecedem o parto normal, tipo 1 semana, 2, 3 dias antes, a microbiota da vagina da mãe começa a assumir
uma semelhança com a microbiota do intestino da mãe. Né? As bactérias do intestino migram pelo períneo até chegar na vagina, entendeu? E há uma mudança da microbiota da vagina da mãe para que quando o bebê nasça, ele já vai contaminando com a boca nessa microbiota. E é essa microbiota que vai colonizar o intestino que está zerado. Olha intestino a mãe ensinando o filho a ser forte desde sempre. O intestinozinho dele está zerado. Entendeu? Legal, legal. Então, quando você tem o parto cesariano, né, o parto não natural, o que acontece? Você vai colonizar o intestino do seu filho com as bactérias do hospital e com as bactérias do peito. Né? Quando ele pegar o peito pela primeira vez, ele vai ter acesso às bactérias daquela microbiota lá. Agora, também pode ser feito, e já é feito em vários países, na hora do parto cesárea, o médico pega um suave, passa na vagina da mãe e passa na boquinha do bebê, para trazer a contaminação aqui entre aspas, né? Contaminação correta com as bactérias que devem estar lá. Entendeu? Então, a partir desse momento, começa a ter a luta do sistema imunológico com os agressores. Entendeu? Então, essa luta do sistema imunológico contra os agressores é uma luta que começa já na infância, porque a gente começa a entrar em contato. Aí você pode pensar assim, bom, então seria interessante eu não entrar em contato com o agressor, porque o meu sistema imunológico está verdinho, né? Não, ao contrário. Você deve entrar em contato com os agressores. É claro, você não vai colocar o seu filho em contato com doenças letais. Vai mergulhar ele no esgoto, né? No você esgoto. Vai fazer isso. Mas é interessante que o seu filho, é interessante que ele tenha contato com sujeira, que ele tenha contato com brincar na rua, com animais domésticos. Tá entendendo? Por quê? Porque isso aí ajuda na colonização das bactérias e ajuda o sistema imunológico dele a se fortalecer. Não é a falta de exercício que fortalece o músculo. É o exercício que fortalece o músculo. O músculo não cresce se ele tiver falta de exercício. Na realidade, ele atrofia. Mesma coisa é o sistema imunológico. O sistema imunológico, exatamente, Lu, a vitamina S de sujeira. Né? O sistema imunológico não exercitado, ele acaba atrofiando, ele acaba sofrendo. Tá? Muito bem. Entendida essa questão do sistema imunológico, vamos agora para o outro ponto. O que é a autoimunidade? O que seria uma doença autoimune? É quando o corpo não reconhece, ou melhor, uma doença autoimune é quando o corpo não consegue reconhecer uma célula do corpo como sendo do corpo. Ele confunde a noção, ele confunde. E quando é que ele vai confundir? Quando ele entra em contato com algum agente externo que tem uma estrutura parecida com a célula do corpo. Porque, assim, pessoal, a gente pensa nesse sistema de histocompatibilidade como se fosse um sistema chave-fechadura. Mas não é um sistema chave-fechadura, a rigor da palavra, que você só encaixa uma fechadura numa chave, não. Ele permite uma certa flexibilização. Tá entendendo? Então, por exemplo, o que é que vai acontecer? Quando o sistema imunológico entra em contato com uma substância, ou com um pedaço de célula, ou com uma célula, ele vai atacar aquela substância, aquela célula, usando os anticorpos. Né? Então, as células, os linfócitos, vão produzir anticorpos que vão atacar diretamente essas outras estruturas. Esses anticorpos sinalizam, tem vários tipos, né? Mas uma das funções dele é sinalizar para outras células virem e destruir aquele agente agressor. Né? Outros anticorpos fazem uma aglutinação, né? Então junta diversas partículas agressoras que facilita a detecção para elas serem eliminadas. E tem várias possibilidades. Né? Aí o indivíduo comeu, o indivíduo, por exemplo, estava passeando numa serra, igual como você vai passear lá no feriado, e foi picado por uma cobra. Certo? Foi picado por uma cascavel. Tem que correr para tomar o soro antiofídico. Por quê? Porque o veneno da cascavel, quando entra, os anticorpos vão ser produzidos. Só que ele é muito rápido e ele age destruindo o tecido. Tá entendendo? A cascavel, a crótalus, ela tinha um veneno extremamente proteolítico. Né? Então, o que acontece? Foi picado, tem que tomar o soro antiofídico. Por quê? Porque o soro antiofídico inativa
São anticorpos já produzidos pelo Já cavalo prontos. Isso. e inativa aquela O veneno. picada de cobra, aquele veneno. Entendeu? Agora, se eu pegar essa cascavel, tirar, extrair, botar num copo o veneno dela e beber, não acontece nada. Por que eu não tenho os mesmos sintomas de uma picada de cobra quando eu bebo o veneno da cobra? Porque na hora que eu bebo o veneno da cobra, o meu sistema digestivo vai pegar a proteína do veneno da cobra, vai quebrar essa proteína e vai transformar nos aminoácidos. Então eu vou conseguir absorver esses aminoácidos e vou transformar nas minhas proteínas. Certo? Então não tenho problema em tomar o veneno da cobra, mas eu não posso injetar. Da mesma forma que eu posso comer caldo de feijão, mas não posso injetar caldo de feijão. Certo? A ideia é a mesma. Tá? Então, a digestão, ela vai diminuir o tamanho desse veneno de cobra e vai eliminar, transformando em aminoácidos. Muito bem. Então veja que tem, olha como eu estou relacionando aí as duas coisas, o sistema imunológico com o sistema digestivo. Porque se o meu sistema digestivo não estiver legal, a barreira que impede a passagem dos pedaços de alimento não estiver funcionando bem, pode acontecer dos pedaços de alimento ultrapassarem essa barreira e entrarem no meu sistema, no meu sangue. E esses pedaços entrando no meu sangue podem gerar anticorpos. Pausa. Como é que essa barreira do intestino vai se transformar em um problema? Como é que ela vai estar defeituada? Esse é o ponto. O que é que faz com que a barreira do intestino se torne mais permeável? Né? Porque a gente sabe que as células intestinais, elas têm um formato prismático, né? Como se fosse uma estrutura assim, como se fosse um copo, né? Um cilindro ou um paralelepípedo, né? E elas estão grudadas umas nas outras através de diversas estruturas que fundem as membranas. Então eu tenho zônula de adesão, zônula de oclusão, desmossomas, interdigitações, que são estruturas celulares que fazem essa barreira ficar praticamente impenetrável. E o que é que afrouxa essa barreira? Existe uma proteína que nós mesmos produzimos, chamada de zonulina, que faz esse afrouxar entre as células. Aí você vai dizer assim, mas Henrique, para que eu tenho essa porcaria? Fala, doutor William, para que eu tenho essa porcaria dessa zonulina produzida no meu corpo? Se ela afrouxa as células e aumenta a permeabilidade. Porque, às vezes, precisa acontecer de uma célula do sistema imunológico que está dentro do corpo passar por essa barreira para atuar lá no intestino. Então, essa proteína ela é útil em situações extremas. O problema é que tem alguns tipos de alimento que estimulam a produção demais. Né? Esse é que é o problema. Por exemplo, as nossas amigas lectinas, que são antinutrientes presentes nas sementes, presentes nos grãos. Os tão idolatrados grãos possuem uma grande quantidade de lectinas. E o que é que são as lectinas? As lectinas são proteínas que se ligam a carboidratos especiais na superfície do intestino e que fazem aumentar a produção de zonulina. Esse é um dos mecanismos, tá, pessoal? Existem vários mecanismos. Esse livro é todo sobre isso, cadê? Esse livro aqui é todo sobre esse assunto, Gut Feelings, do Alessio Fasano. Ele é, sem sombra de dúvidas, o maior pesquisador nessa área e foi o cara que sugeriu pela primeira vez essa ideia de que as doenças autoimunes têm a ver com problema intestinal, porque parece que não tem nada a ver, né? E aí o que é que acontece? Quando essa zonulina é produzida, as células intestinais afrouxam a sua estrutura entre si e aí os pedaços de alimentos que estão no intestino podem entrar sem ser digeridos por completo. E olha que se for pedaço de comida, ainda é lucro, né? Entra cocô, por exemplo. E entra resto de bactéria também. Entra os LPS, os lipopolissacarídeos que estão presentes na superfície das bactérias. Então essas lectinas, elas causam aumento da zonulina, aumenta a produção de zonulina no intestino. Qual é a principal lectina que a gente conhece, meu amigo Felipe? Rapaz, eu vou dar uma dica. Começa com glúten e termina com esfirra. Rapaz, olha,
sempre quando eu falo essa conversa aí para todo meu paciente. Para todo paciente eu falo sobre isso aí. Eu lembro das nossas lives e falo. Aí eu falo que as lectinas não tá só no trigo, entendeu? Não tá só ali. Mas o problema é que o bicho está presente na nossa alimentação de uma maneira tão severa que o cara, quem come numa dieta padrão aí, come de manhã, de tarde e de noite. Aí é onde eu bato mais. É no trigo, que tem o glúten lá que estimula essa zonulina. Exato. Embora não seja só o glúten, né? Mas Não, eu claro acho que que não. o principal Hoje, na nossa alimentação, a a principal mais come, lectina é o glúten, sem sombra de dúvida. Na realidade, o glúten são duas proteínas, né? A gliadina e a glutenina, né? Então, essas duas proteínas são especialistas em causar disrupção da permeabilidade intestinal, aumentando essa permeabilidade intestinal e ocasionando essa passagem de resto de alimento, de cocô não tanto por conta do intestino, né? Intestino delgado, né? E LPS, né? Que são os lipopolissacarídeos. E aí o que acontece? Esses trocinhos entrando no corpo não foram digeridos direito. Se eles não foram digeridos direito, então eu não tenho... imagina o seguinte, imagina que você tem um colar de pérolas, é uma proteína, certo? E você absorve as pérolas. Se tiver 2 pérolas ligadas, ainda passa. 3 pérolas ligadas, ainda passa. Mas 4 pérolas para cima, não entra. Aí você comeu glúten. Aí o glúten afrouxou. E aí, o que acontece? Você entra comeu o colar de pérola. E aí vai passar 7 pérolas juntas, 8, 10 pérolas juntas. Entendeu? E essa estruturazinha que vai passar, vai entrar na corrente sanguínea e é uma substância estranha. Meu corpo está acostumado com 1 pérola, 2 pérolas, 3 pérolas. Vai entrar 7 pérolas, 10 pérolas, meu corpo não vai saber o que fazer. Aí o que acontece? O sistema imunológico é ativado. E aí o que é que ele vai fazer? O que é que o sistema imunológico vai fazer? Vai reconhecer que aquilo ali não é selfie e vai produzir anticorpos. E na hora que ele produz anticorpos, aquilo ali não é... vai ser destruído. Não vai ficar com as pérolas rodando dentro do nosso corpo de uma maneira que não era para ficar. Mas o anticorpo fica lá e fica rodando. Esses anticorpos produzidos são parecidos a pérola as pérolas, o pedacinho de proteína lá que foi absorvido é parecido, por exemplo, com a superfície da tireoide. Isso. Como se fosse um sistema de cara crachá, né? O anticorpo chega aqui, o sistema imunológico chega aqui e diz, cara, crachá, cara, porra, é a Maria. Se é a Maria, ataca. Entendeu? Só que a Maria também está lá na superfície da tireoide. Bem parecida. É só porque essa Maria das pérolas tinha uma sobrancelha diferente e tal, era só um detalhezinho. E ele produziu anticorpo. Na hora que ele produz anticorpo, puf, vai atacar a tireoide. Aqui vale uma ressalva importante. Todos nós temos produção de anticorpos contra nós mesmos, tá, pessoal? Nosso sistema imunológico, ele não é perfeito. Ele produz anticorpos contra nós mesmos. Tanto é que quando você tem tireoidite de Hashimoto, você vai fazer o exame, você vai ver lá os exames anti-tireoglobulina e anti-TPO. E você vai ver que a quantidade é menor que, não é zero, porque existe. Só tem autoimunidade a partir de um determinado ponto. Mas no nível basal de anticorpos, nós temos anticorpos contra as nossas próprias estruturas. Sim. Por quê? Porque o sistema imunológico não é perfeito. Certo? Só que como existe um suporte, como as células se aguentam entre si, então a minha célula da tireoide aguenta um pouquinho que o meu sistema imunológico produz. O problema é que quando ele recebe a substância lá do intestino, ele produz uma quantidade maior, porque isso ativa o sistema imunológico. Aí é onde está o problema. Na hora que produz essa quantidade maior, esses anticorpos vão acabar atuando na glândula tireoide e vão provocar o que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E, sinceramente, eu acho que é a que eu mais estou pegando de casa aí, outra. É o mais comum. É o mais comum. Mas veja como é interessante. Onde é que ela começou? No intestino. A tua tireoide está sofrendo por conta da tua alimentação rica em lectinas. Por exemplo, né? Claro que a gente não pode esquecer aqui o Teflon das panelas. A gente não pode esquecer aqui os xenobióticos presentes na água, porque você está bebendo água
na garrafinha de plástico que ficou do carro o dia todinho no calor, Isso. né? Então, tudo isso vai entrar e vai causar disrupção da permeabilidade intestinal, causando problema. Acho que era um tema que a gente devia falar mais no Instagram, viu, Altran? Água. Água. Verdade. Verdade mesmo. Podemos, inclusive, fazer uma nutrição em dose dupla só sobre água. Porque tem muita gente falando aí de consumir muita água, mas o cara não se preocupa. Um primeiro ponto, não se preocupa tanto com a reposição de eletrólitos. Não se preocupa com a qualidade da de onde água. é que vem a água. É verdade, é verdade. A gente acha que qualquer água mineral dessa é interessante, né? Acaba vacilando aí. Né? E aí, cara, tem uma outra coisa interessante em relação a essa doença autoimune, só para o pessoal conhecer alguns exemplos. Quando os anticorpos vão atacar os melanócitos na pele, melanócitos são as células que nós temos na nossa pele que produzem melanina, né? E que dá a nossa cor da pele. Quando eles atacam os melanócitos, aí você tem o vitiligo, são aquelas manchas brancas. Quando os anticorpos atacam as articulações, você tem artrite reumatoide, né? Quando os anticorpos atacam atacam a pele, né? Outras células da pele, você tem psoríase. Quando os anticorpos atacam, deixe-me ver, lúpus, que é uma doença sistêmica, ataca todo canto, né? Então você pode ter doença autoimune renal. Eu conheci uma mãe de uma amiga que ela tem uma doença autoimune renal. Tem que fazer hemodiálise porque os anticorpos já detonaram o rim dela, entendeu? Nossa. E aí, assim, doença autoimune, dependendo do estágio em que esteja... É isso que eu ia lhe perguntar, Altran. Calma, vamos fazer um suspense, tenha calma. Tem 670 pessoas nessa live aqui, agora. Perto de 700 pessoas nessa live. E eu acho que a maioria das pessoas estão se perguntando aí. E aí, dá para reverter? Dá para resolver? Como é que fica? Pois é, veja só. Uma vez que o seu sistema imunológico foi ativado, ele vai progredir na ativação, na produção de anticorpos, vai ficar cada vez maior, quanto mais você mantenha o estímulo de ativação dos anticorpos. Então, por exemplo, você tem tireoidite Hashimoto, você detectou, sua glândula tireoide está produzindo T4 numa quantidade um pouco menor, seu TSH está alterado e tal. Aí o que é que acontece? Você começa a mudar de alimentação. Aí você tira as lectinas, tira o glúten, tira o arroz, tira o feijão, tira as sementes todas, começa a comer só carne, frutos, vez por outra um tubérculo. Aí melhora a sua permeabilidade intestinal. Quando melhora a permeabilidade intestinal, você diminui o estímulo sobre a produção de anticorpos. Os anticorpos dão uma queda e começam a agredir menos a tireoide, certo? Isso não significa que você pode ficar sem tomar o T4 via oral ou o T4 e o T3 via oral. Pode ser que a sua tireoide já tenha sofrido muito e não consiga manter os níveis, certo? Aí, nesse caso, não tem jeito, tem que tomar medicamento. Mas pode ser também que esteja no comecinho. E aí, você faz uma suplementação boa para botar a tireoide para... Suplementação, bota a tireoide, de repente ela dá uma... Você tenta fazer uma chupeta, né, na tireoide, de repente ela dá uma acordada e consegue produzir. Mas uma vez que você foi diagnosticado com, o máximo que você consegue é controle. É remissão. Que já é muito bom. Muito bom. Não dá para você reverter. Por que não dá para reverter? Porque o teu sistema imunológico ele já registrou a tua tireoide como um agente invasor. Ele vai continuar produzindo anticorpo. Entendeu? Então você diminui a agressão através de uma melhoria da alimentação, mas a tua tireoide vai continuar sofrendo porque o nível de anticorpos subiu. Entendeu? Então pode ser que você consiga reverter e não precise da questão dos hormônios, mas pode ser que você precise tomar um hormônio pro resto da vida. E aqui vai um ponto importante. Não deixe de tomar. Claro. Porque tem muita gente deixa, muita gente deixa. Tão intransigente que acha que a indústria farmacêutica foi criada pelo demônio e que está aqui só para deixar a gente doente, para matar. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua vida vai virar um lixo se você não tomar o T4 ou o T4 e o T3, se por acaso você tiver tireoidite Hashimoto. Sua vida vai ficar um inferno. Não adianta você tomar iodo, não adianta você tomar Lugol, não adianta. Não adianta porque a tua tireoide não está funcionando. Deixa eu dizer um caso clínico aqui, Altran. Eu atendi uma paciente há um tempo atrás, acho que há um ano.
E há uns 15 dias atrás, ela marcou outra consulta e eu atendi, né? Rapaz, essa menina chegou, tem uma idade nova, muito, mais ou menos, né? 35, 40 ali ela tem, eu acho que ela tem uns 35. Aí ela chegou, meu amigo, ela falando assim, ó, baixo, cansado, falando meio triste, achando que estava com depressão, sabe? Ou o astral lá embaixo. Eu digo, o que é que aconteceu, hein? Pelo amor de Deus. Aí comecei a conversar com ela. E ela tomava, né? Ela tomava T3, T4. Sendo que ela disse que passou uns 30 dias sem tomar. 30 dias antes de marcar a consulta, ela ficou sem tomar. E notou essa queda aí, entendeu? Eu disse, mulher, você não deixa de tomar isso de jeito nenhum. Que é tipo um carro sem uma peça, que ainda bem que tem uma peça para repor ali, né? Você tem que tomar. Exatamente. Mas ela disse que ficou sem tomar porque acabou, ela foi deixando, e perguntou se era Porque para tomar mesmo. Porque tem um efeito cumulativo. Sim. O T4, ele fica muito tempo no corpo, entendeu? O T3 não, o T3 é metabolizado mais rápido, mas o T4 ele fica muito tempo no corpo. Então, não é parando hoje, amanhã você amanhece ruim, não. Tá entendendo? Mas vai piorar a condição. Vai diminuindo. E assim, a gente... É porque assim, é difícil a gente falar isso, mas o pessoal precisa entender que a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. Claro. Vou dar um exemplo pro meu filho. Meu filho não tem doença autoimune, mas ele tem uma condição genética que ele não produz cortisol. Ah, é? Ele não produz cortisol. Então ele tem que tomar cortisol todo dia de manhã. Ele toma, na verdade, ele toma hidrocortisona, né? Que acaba se transformando em cortisol. Se ele não tomar, ele tem um choque das adrenais e morre. Tá entendendo? Aí eu vou deixar... Não, esse menino não vai tomar esse remédio porque eu sou contra a difamação. Ser juvenil demais, né? Aí, meu amigo, vamos e venhamos, né? Ah, eu sou diabético tipo 1. Vou parar de tomar insulina porque eu sou contra a indústria farmacêutica. Morra! Você tá entendendo? Então, assim, eu já tive uma paciente que a pobre, quando conversou comigo, ela tava caindo os pedaços. Aí, quando eu olhei para os exames dela, eu disse, minha querida, você sabia que você tem tireoidite Hashimoto ou qualquer outra doença da tireoide? Porque você não está produzindo nada. Ela disse, eu sei, mas eu estou querendo tratar só com alimentação. Meu amigo, doenças não alimentares não vão ser tratadas com alimentação, não. Pelo amor de Deus, é importante o pessoal entender isso. Você está entendendo? Porque hoje existe uma espécie de um radicalismo, não sei o que é, não, ou eu sou... Polarização, ou eu, outra. Sabe? Está tendo polarização em tudo. Polarização em tudo. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho uma paciente que diz que não toma antibiótico de jeito nenhum. Não, na precisão. Quero ver. Ai, meu amigo, numa precisão você toma. Você não vai morrer. Você reza, meu amigo, para aparecer um antibiótico. A gente precisa dar graças a Deus que a gente tem esses recursos tecnológicos da nossa disposição. Tá entendendo? Mas não é natural. Tá certo, galera. Não é natural, não. Mas Instagram também não é natural, não. E tu não tá usando? Isso. Eu gravei uma aulinha, né, sobre dieta paleo para o curso lá sobre inflamação, que eu vou lançar com Lina N aí, sabe? Aí, uma das críticas da dieta paleo que eu comentei lá era isso, entendeu? Que dependendo da sua flexibilidade, se o cara disser, não, eu sou dieta, meu estilo de vida é paleo e pronto, eu só faço isso. Meu amigo, aí eu usei o exemplo do antibiótico, né? Na precisão, você vai deixar de ser tão paleo assim, entendeu? Não existe essa história de... É claro, você vai tentar ser o mais tranquilo, o mais natural possível. Para não precisar. Né? Para não precisar, claro. Né? Essa história que eu falei, que a gente falou lá no começo da live, do filho entrar em contato com a sujeira, essa coisa toda, essa história aí tá conectado com o filho ter um sistema imunológico mais forte. Tá entendendo? Não lavar tudo com álcool, né? Gente, eu já vi joelheira para criança, para quando for engatinhar, não calejar o joelho. Sabe? É um negócio assim, sem sentido nenhum. Isso é o começo do fim, viu, Henrique Altran? Pois é. Então, o pessoal tem que entender que a gente tem recursos tecnológicos para nos ajudar. É claro, a gente tem alguns recursos tecnológicos que não fazem nenhum sentido. Tá entendendo? Muitos, inclusive. Certo? Tem muitos. Mas até esses que não fazem tanto sentido, a gente pode lançar mão em situações especiais. Por exemplo, estatina. Estatina não
faz nenhum sentido você precisar usar estatina. Acabar de comentar, inclusive. Comentando aí com relação ao colesterol. Não faz nenhum sentido você usar estatina. Mas, às vezes, eu preciso lançar mão do estatina para poder trazer a pessoa para a normalidade, porque a dieta não vai dar resultado de hoje para amanhã. A dieta vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para funcionar. Mas o risco da pessoa está alto, então eu trago para baixo, ok, e a dieta entra para depois eu tirar o remédio. Tá entendendo? Então, assim, a gente não pode desperdiçar as ferramentas que a gente tem. Agora, tem ferramenta que a gente usa mais, tem ferramenta que a gente usa menos, né? Vamos usar a cabeça em relação a isso aí. É fundamental, né? Top. Eu sou um exemplo disso aí, Altran. Com 27 anos, eu já lhe disse, tava com ácido úrico elevado, né? 7 e pouco. Com a dor no pé, meu amigo, e eu jogava bola, eu pensei que era alguma pancada da bola. Mas aí o quê? O médico receitou alopurinol, colchicina, pra quê? Trazer o bicho pra baixo. E trouxe, mas aí, em paralelo a isso, aí foi onde eu comecei a estudar nutrição, isso há 10 anos. Aí eu fiz a tal da dieta low carb da moda aí que o pessoal fala, né? E nunca mais o bicho passou de 5.000. Tá entendendo? Então, quer dizer, o alopurinol, a colchicina, ajudou a trazer para a normalidade para lhe dar conforto. Isso. Gente, eu tô com uma dor de cabeça. Aí eu não vou tomar remédio. Cara, tu sabe qual é a origem da dor de cabeça? Não sei não, então vai investigar. Certo? Mas tu tá com ressaca, porque tu encheu a cara ontem. Porra, toma um analgésico para tu ter uma melhorzinha de qualidade de vida. Não é não? Porra, tu sabe que foi a dor de cabeça, foi da bebida, e na próxima vez não bebe. Cuida para não beber. Tá entendendo? A gente tem que lançar... porque sabe o que acontece, cara? É esse radicalismo que eu vejo em alguns companheiros nossos, né? Até na própria dentro da jornada a gente vê muita gente assim, que é como se tivesse uma ojeriza, né? uma repúdia, sabe? Não é assim que a coisa funciona, galera. Eu não vou quando fica desse jeito, aí deixa de ser deixa de ser uma atitude de inteligência e passa a ser uma ideologia. Aí fica igual ao veganismo. Sim. Que a pessoa morre, mata o filho, porque é vegano e não vai fazer, não vou tocar em carne. Tá entendendo? Usa a cabeça, galera, pelo amor de Deus. Como dizia o meu pai, frases do Robertão, cabeça não serve só para separar as orelhas. Né? Pelo amor de Deus. Tem uma utilidade, tem um negocinho aqui dentro que a gente conquistou. Uma besteirinha. A gente conquistou a duras penas, chamado neocórtex, que junto com o restante forma o nosso cérebro, que a gente deveria usar. Interessante que usa. Cara, acho que nós falamos bastante aqui sobre doenças autoimunes, né? Sim, tem alguma dúvida, alguma coisa que você veja aí que acha que deva falar? Tem a questão dos xenobióticos, né? Porque tem muitos xenobióticos hoje, o contato com plástico, os poluentes ambientais, água, até mesmo o ar-condicionado que a gente usa, a panela que a gente usa, tudo isso é xenobiótico. A roupa que a gente usa, o tecido que a gente está usando, tudo isso tem algum tipo de efeito sobre o nosso corpo. Algumas pessoas sofrem um pouco mais, outras pessoas sofrem menos, outras pessoas não têm determinados problemas, mas é uma questão relacionada com a autoimunidade. Né? A pessoa perguntou aqui sobre diverticulite. A diverticulite não é doença autoimune, tá? A diverticulite é uma inflamação, né? E está relacionada com a alimentação, com a formação inicial de bolsas, né? de divertículos no intestino, né? Que são bolsas, e aí essas bolsas podem acumular restos de alimento, especialmente farináceos, essa coisa toda, e esses restos de alimento, grãos apodrece lá dentro e causa inflamação, né? Aí vira diverticulite. A diverticulose vira diverticulite. Diverticulose são a formação das bolsas, que podem não inflamar. A questão é você ter uma boa alimentação. Perfeito. Deixa eu ver o que mais. Acho que todo mundo sai daqui já entendendo o que é doença autoimune, quais são as principais aí, e sabendo o que fazer, pelo menos minimamente, né, Altran? Exato, exatamente. Claro, minimamente, por exemplo, se você tem, vamos imaginar aqui, vamos pensar aqui em uma doença autoimune, você tem artrite reumatoide.
Artrite reumatoide infelizmente, as lesões da artrite reumatoide são irreversíveis. Meu pai tem artrite, o dedo dele, quando ele aponta assim, ele tem que apontar fazendo a correção, porque o dedo faz ronco. Tem que apontar de trivela, tem que apontar de trivela, exatamente. Aponta para cá para o meu dedo apontar para cá. Sabe? Essas lesões de artrite reumatoide, elas não vão resolver. Mas, por exemplo, você começou a sentir dores de artrite reumatoide, foi lá no reumatologista, que aí é outra coisa que pensa, não vou no reumatologista. Vá no reumatologista, vá, porque ele vai passar os exames adequados para você saber se você tem artrite reumatoide. Sim. Aí, você vai lá, ele passou os exames, pronto, foi diagnosticado porque tem vários anticorpos que você tem. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai trabalhar a sua alimentação para diminuir os níveis desse anticorpo, para diminuir a inflamação. Aí você vai fazer uma alimentação anti-inflamatória e para diminuir os anticorpos. Qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia é uma dieta de eliminação. Uma dieta de eliminação onde nós tiramos os alimentos de origem vegetal, ficamos só com alimentos de origem animal, sem laticínios, certo? Sem laticínios. Às vezes, dependendo da pessoa, sem ovos. Às vezes, dependendo da pessoa, sem porco, sem só animais, só ruminantes. Certo? Vai depender muito. Tem uma famosa, que é filha daquele escritor Jordan Peterson, que é a Michaela Peterson, que ela tinha uma forma severa de artrite reumatoide, que ela só consegue se for carne de ruminante. A única coisa que ela consegue comer é carne de ruminante. Qualquer outra coisa diferente de carne de ruminante que ela comer, ela tem problema nas articulações. Ela, inclusive, já fez 2 articulações, já foram trocadas. Caramba. Por conta de inflamação. Ela tem isso desde criança, desde os 3 anos de idade que ela sofre. Olha só. E aí, experimentando até chegar na dieta carnívora, né? Mas isso aí é uma individualidade dela ou, tipo... Cara, tem alguma coisa para... Parece ter um componente genético. Parece ter um componente genético, porque o pai dela, o Jordan Peterson, também só come carne e ele só conseguiu reverter problemas relacionados com depressão, com coisas mais psicológicas, mais mentais, com uma dieta só e exclusivamente de carne. Então parece ter algum componente genético aí. A mãe dela parece que tem problemas também. Né? Então parece que tem um componente genético aí forte. Que é outra coisa que a gente também não pode deixar de levar em consideração, é o componente genético. Quer queira, quer não. Né? A gente acaba tendo esse componente que é passado de pai para filho. Por exemplo, meu pai tem artrite reumatoide. Né? Então há uma predisposição de eu ter também. Então eu tenho que cuidar da minha alimentação. Né? Sim. Agora, uma coisa que eu observei caracteristicamente foi quando eu tive a chikungunya, né? Que as dores de chikungunya são semelhantes às dores de artrite reumatoide, só que sem o componente de anticorpos. Né? Eu fui no reumatologista e tudo mais, tomei um pouco de imunossupressor uma época, mas eu disse, quer saber, eu vou testar aqui só com alimentação. E aí, o que é que eu observei? Observei que com a alimentação eu consegui reverter a dor, entendeu? Com a alimentação legal. Não tenho dor, praticamente. Não tenho dor. O poder da alimentação é a alimentação é fantástico. Agora a gente é aquilo que a gente tem que ter sempre a ressalva de dizer. A alimentação é fantástico, pode tratar muita coisa, mas ela pode não ser a resposta para o seu problema. Sim. Então precisa cuidar de tudo. Pode ser que a resposta para o seu problema seja sono. Pode ser que a resposta para o seu problema seja banho gelado. Mas pode ser que a resposta para o seu problema seja tomar um medicamento por toda a vida. E graças a Deus que existe um medicamento para você tomar. Ainda bem que tem. E não você ia sofrer por toda a vida. Tá entendendo? Então, vamos usar as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Isso aí. Como a gente se preocupa com a alimentação, o que é que você vai jantar hoje aí? Cara, hoje eu vou jantar 2 hambúrgueres só carne. Ô, glória! E 2 linguiçinhas picantes que sobrou do churrasquinho no final de semana. Rapaz, bom, viu? Hoje eu vou comer uma costela que sobrou de ontem também, que eu fiz. Uma costelada na pressão, meu amigo. Bom demais. Bom demais. Hoje, somando o que eu comi na hora do almoço e o que eu vou comer agora no jantar, deve dar aí 1,2 kg de carne. Ô, beleza. Hoje 100% carnívoro. O único vegetal que eu botei na boca foi a pimenta da linguiça. Ave Maria. Tá bom demais. Tem que me preparar para viagem, né? Porque na viagem eu não sei o que eu vou encontrar. Sim, isso são as exceções que a gente as exceções da vida. Inclusive amanhã estarei eu, DJ surfista
e Dr. Adolfo Duarte Já tá jantando marcado? juntos. Né? Tá Já tá marcado já. Rapaz. Lá no Boi Preto lá de Salvador. Né? Inclusive, se tiver alguém de Salvador e quiser aparecer para conversar com a gente, no sistema CUPS, né? Cada um paga o seu. Lógico. Sistema aqui, né? Porque então, senão fica feito o convite e chega 10 lá, igual o tranco convidou. né? Aqui é cada um paga o seu. Muito bem. Aí a gente vai estar por lá. Se quiser aparecer para falar com a gente, bater uma foto, conversar, trocar umas ideias. Top. Não é uma reunião da Rebelião Saudável, não, mas já tem 2 representantes, né? Sim, 3, né? 3, praticamente 3. Quem é o terceiro? O DJ. 3 representantes. Eu falei 2, foi? Foi. Não, são 3, rapaz. O DJ Isso. é representante da Rebelião. Isso. Pelo amor de Deus. Falta você lá, né? Que você disse que ia ver rapaz, se ia. não deu certo, não. Mas vou Vai estar dar. lá com vovó Dência lá também, representando à distância. Vamos ver se eles topam fazer uma live de dentro da churrascaria só pra gente chamear um pouquinho. Vai ficar legal o negócio. Valeu, beleza, meu amigo. Show de Boa bola. viagem pra você, hein? Boa viagem Aproveite também. seu feriado. Aproveite as férias. Volta quando? Cara, eu volto segunda-feira, mas segunda-feira eu não vou fazer, logo assim que voltar, não vou fazer nutrição em dose dupla, né? Então, vamos deixar segunda-feira em off. Dia 19, nós estamos de volta. A gente volta. Combinado, meu amigo. Beleza. Vou acompanhar os stories amanhã. Valeu. Valeu, Altran. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.